O prazo para a declaração do Imposto de Renda 2024, que se refere ao exercício fiscal de 2023, já começa no dia 15 de março. O prazo para as declarações vão de 15 de março ao dia 31 de maio. E muitos investidores ingressaram na Bolsa de Valores no ano de 2023 e, obviamente, que possuem dúvidas a respeito disso. E é nesse vídeo que eu vou trazer as principais mudanças, as principais regras que vão se aplicar ao ano de 2024 para os investidores. Mas antes, eu preciso lembrar aqui da diferença basilar entre declarar o imposto de renda e pagar o imposto de renda. Declarar, uma grande parte dos investidores está obrigada a fazer essa declaração, trazer a relação de ativos para a Receita Federal. Agora, pagar é uma obrigação que depende do fato gerador definido em lei para o pagamento do imposto de renda. Então você pode ser obrigado a declarar, mas não pagar o imposto. Então entenda essa diferença. Então não fique desesperado se você tiver que fazer a declaração do imposto de renda, porque não necessariamente você precisa pagar. Lembrando que para o corrente ano, a faixa de isenção subiu um pouquinho, de R$ 1.903 por mês para R$ 2.212, mas como o salário mínimo também foi reajustado, quem ganha hoje 2 salários mínimos já está obrigado a fazer a declaração. Então aqui vai um detalhe para vocês. Se, em virtude da remuneração que vocês recebem, 2 salários mínimos, por exemplo, você está obrigado a declarar imposto de renda e eventualmente até pagar, então você também será obrigado a declarar seus ativos que você comprou em bolsa de valores, ações, fundos imobiliários, Fiagro e etc. Então você foi enquadrado na tabela do imposto de renda, está fora da isenção, logo você também precisará declarar os ativos que você possui em bolsa de valores. Sendo que os documentos necessários para fazer isso são a sua última declaração. Hoje tem a declaração pré-preenchida que vai facilitar, mas se você ainda não declarou, nunca fez declaração, então você vai precisar de toda essa documentação, informes de rendimentos, vai precisar eventualmente de notas de corretagem e outros comprovantes. De novo, com a declaração pré-preenchida, tudo vai ficar mais facilitado, como ocorreu no ano passado. E para tirar suas dúvidas a respeito do que você precisa ou não de documentos, ou se você está obrigado a declarar, você pode digitar no seu buscador Perguntão Receita Federal. No momento, só há disponibilidade do Perguntão de 2023, mas, ao que tudo indica, as regras vão permanecer quanto a quem deve declarar imposto de renda. E quais são essas regras? Constam, como eu disse, do Perguntão. E é a pergunta número 1. Quem está obrigado a apresentar declaração de ajuste anual relativa ao exercício de 2023, ano calendário 2022? Aí você só vai substituir ano calendário 2023. Pois bem, quem recebeu rendimentos tributáveis? Aqui está desatualizado, está R$ 28.559, porque levava em conta ainda os R$ 1.903 antes do reajustamento. Então, se você recebeu rendimentos tributáveis, recebeu 2 salários mínimos por mês, você já está obrigado a fazer a declaração, independentemente da quantia que você tem em ações. Nossa, Lu, eu tenho R$ 1.000 em ações. Vai ficar obrigado à declaração. Ou, se você recebe menos que 2 salários mínimos, até R$ 2.112, estando isento do pagamento do imposto também, aí você vai entrar nessas outras regras. Você recebeu rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40.000? O que isso quer dizer? Ok, você recebeu rendimentos do seu trabalho que não superam a tabela de isenção do imposto de renda. Mas você recebeu rendimentos isentos, por exemplo, uma indenização por danos morais que você recebeu num processo judicial, cujo valor superou R$ 40.000, logo você vai estar obrigado a fazer a declaração também. Ou se você obteve ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do imposto de renda. O que isso significa? Você vendeu um imóvel e teve ganho de capital? Também vai precisar declarar. Ou realizou operações na Bolsa de Valores, cuja soma foi superior a R$ 40.000. Ou seja, você comprou mais de R$ 40.000 em ações ou fundos imobiliários, ou vendeu mais que R$ 40.000 no ano inteiro. Então você vai estar obrigado a declarar também, mesmo que seja isento ou não tenha feito nenhum tipo de operação que tenha gerado um ganho de capital com imóvel, por exemplo. Ou ainda, também de forma alternativa, você não vendeu 40 mil ou não comprou 40 mil, mas fez alguma operação em determinado mês de 2023 que gerou a incidência do imposto. Então, por exemplo, como vocês sabem, hoje no mercado acionário, se você vender até R$ 20.000 em um único mês, você, independentemente do ganho de capital que você obteve, estará isento de pagar imposto de renda, que é de 15% nessa hipótese, porque não foi day trade. Mas considere a hipótese em que você, na verdade, acabou vendendo 25 mil, não foi 40 mil. Então,
você fez isso em apenas um mês, vendeu 25 mil em um único mês, e aí você obteve um lucro ali e teve que pagar o imposto de renda através da emissão da DARF. Sendo assim, você também estará obrigado a fazer a declaração. Em resumo, você está obrigado a declarar em quais hipóteses? Se você recebe uma remuneração que supera a tabela de isenção do imposto de renda da pessoa física, ou se você vendeu algum bem ou direito e teve ganho de capital com isso, ou se você recebeu algum dinheiro isento de imposto de renda, mas que supera 40 mil reais, ou se você comprou ou vendeu acima de 40 mil reais no ano de 2023, ou então se você acabou fazendo alguma venda que ensejou o pagamento de imposto de renda, por exemplo, day trade também ocasionaria, independentemente do valor. Então, essas são as hipóteses, anote tudo isso, mas está no perguntão da Receita Federal. Além disso, nós teremos uma nova regra que será aplicável justamente à apuração do imposto. Como assim, Luan, apuração do imposto? Ora, vamos voltar a esse exemplo que eu trouxe para vocês. Você vendeu 25 mil reais com lucro num único mês, uma operação no mercado acionário à vista, swing trade, ou seja, sem ser day trade. Então você teve que pagar o imposto, emitiu a DARF e fez o recolhimento. Lembrando que quando você faz uma venda de ações, a própria corretora já retém ali na nota de corretagem o chamado imposto dedo duro, que será de 1% em operações day trade e de 0,005% em operações normais. E aí você precisa sozinha, emitir a DARF e fazer o recolhimento até o último dia do mês subsequente ao da operação que você acabou fazendo. Então você vendeu ações em março de 2023, precisa recolher até o último dia do mês de abril. Precisou recolher, se você não recolheu, você já está sofrendo a incidência de juros e multa. E como que você fazia isso até então? Você digitava no seu buscador Sicalc Web, primeiro link Sicalc, Ministério da Fazenda, e você clicava em preenchimento rápido. Aqui você digitava CPF e data de nascimento. Depois disso, o que você fazia? Digitava o código da Receita 6015 ou 6015. Depois disso, você colocava período de apuração, por exemplo, março de 2023, e colocava aqui o valor do imposto a pagar. Por exemplo, R$300. E depois você clicava aqui para calcular, emitir a DARF já com juros e multa em virtude do atraso. Veja que o vencimento foi dia 28/4 de 2023, justamente porque o mês de referência, março de 2023, como eu falei para vocês. Agora, a metodologia irá mudar, porque a Receita Federal, em outubro de 2023, publicou a Instrução Normativa 2164, que trata do Programa Auxiliar de Apuração do Imposto de Renda da Pessoa Física incidente em operações de renda variável. Esse programa vai se chamar REVAR e ele vai ficar disponível no ECAC e você vai acessar o ECAC através da sua senha que você tem ali cadastrada no gov.com. Então você precisa acessar o gov.com, que hoje centraliza o seu acesso digital a qualquer operação que você tenha que fazer junto ao governo federal. Por exemplo, meu INSS, meu imposto de renda, está tudo ali no gov.br. Então você precisa ter cadastro aqui, precisa se adequar ao digital. E você precisa ter a identidade prata ou ouro. Existe a bronze quando você não dá o mínimo de informações ali para a Receita Federal, para o governo. Você vai ter que ter o nível digital prata, pelo menos. E como vai funcionar isso na prática? O cálculo vai ser feito de forma automática pelo REVAR. Todas as informações de negociações na Bolsa de Valores serão encaminhadas de forma centralizada pelas depositárias centrais, ou seja, a B3. A B3 vai encaminhar as informações de operações da Bolsa de Valores e o cálculo será automático. Vai se assemelhar, apenas se assemelhar, ao que ocorre hoje com a renda fixa, em que a retenção do imposto é na fonte, tudo de forma automática. Então vai ser algo bem parecido com a dinâmica hoje vigente da renda fixa em termos de tributação. E agora, finalmente, ficou claro no texto normativo dessa instrução normativa que se você teve um lucro de R$10, um lucro tributável de R$10, então você não precisará fazer o pagamento do imposto de renda. Esse valor será lançado em pagamentos subsequentes. R$10 é o valor mínimo. É assim que já se entendia a Receita Federal, mas isso não estava bem normatizado de forma expressa. Segundo a própria Receita Federal, o REVAR será a calculadora oficial da Receita Federal para calcular o imposto incidente sobre a renda variável de pessoas físicas. É um programa ainda em desenvolvimento, então ele ainda não está funcionando. Quando você digita REVAR e tenta clicar aqui na B3, ele ainda não está disponível, então está em desenvolvimento. Segundo a Receita Federal, isso permitirá automatizar completamente o processo de apuração de ganhos em renda variável e, por consequência, o cálculo do imposto. Apesar de que hoje já existem softwares, diversos deles,
que fazem essa apuração, mas agora a própria Receita Federal fará algo oficial. Isso vai prejudicar esses aplicativos aí que tiram alguma receita em virtude disso, mas enfim, é o mercado. E é claro, você terá que autorizar a Bolsa de Valores a compartilhar informações suas para a utilização desse programa no ECAC. Aqui, decorrência da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. E, além de auxiliar na apuração do imposto, o Revar oferecerá a emissão em tempo real da DARF, além de possibilitar o preenchimento automático da declaração anual do imposto de renda. Então vai facilitar muito toda essa complexidade normativa envolvendo o imposto de renda. Sendo assim, além do meu imposto de renda para fazer a declaração pré-preenchida, você terá o Revar, que vai apurar o imposto e também emitir de forma automática a DARF ali para você fazer o pagamento. Apesar dessas inovações, ainda precisamos reconhecer que há uma complexidade normativa e operacional muito grande envolvendo a declaração anual do imposto de renda para os investidores. Existe todo um consumo de trabalho, principalmente se você diversifica bem. Os erros podem te trazer dor de cabeça. Sendo assim, eu particularmente utilizo os serviços do Igor Contador. É meu contador pessoal para declarações de ativos e operações na Bolsa de Valores. Então todo o meu imposto de renda eu deixo com o Igor, porque ele é um especialista nessa área, dando segurança de que eu posso terceirizar todo esse trabalho para alguém competente a executá-lo. Além disso, para quem está começando na Bolsa de Valores e já fez algumas operações, ele vai ser capaz de responder as suas dúvidas. Ele tem essa página aqui onde ele traz diversos esclarecimentos e é um dos poucos contadores efetivamente especialistas nessa área. E mesmo eu, que sei fazer todo esse trabalho de declaração do imposto de renda, confio nos serviços do Igor e terceirizo esse trabalho, porque é um tempo que eu utilizo para outros trabalhos que estou mais familiarizado e deixo isso com ele, que já está ali habituado, que é muito mais ágil e tudo mais. Então eu recomendo muito o trabalho do Igor, já segue ele no Instagram e também, se tiver interesse, entra em contato com ele via WhatsApp, vou deixar tudo aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas já comenta aqui embaixo o que você achou dessas alterações. Se você ainda tem dúvidas sobre imposto de renda, pode deixar o seu comentário aqui embaixo e já segue o Igor, como eu falei, que ele vai poder te ajudar bastante. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Invest. Até o próximo vídeo. Fui!